Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Colab. Andrei aqui e hoje a gente vai bater um papo. Eu queria falar justamente quais são as 15 ferramentas, 15 equipamentos que você, né, ou alguém próximo a você, tem que ter ao começar a produzir conteúdo de forma mais profissional. Lembrando que a primeira coisa que eu queria falar antes de falar dos equipamentos é o seguinte: tem a diferença de produzir conteúdo e produzir conteúdo profissional. Produzir conteúdo, você pega o celular, faz e pronto. Você pode ficar ultra famoso, pode virar influencer, pode ter tudo só com essa ferramenta. A partir do momento que você quer se profissionalizar com gravação e produção de conteúdo audiovisual, você vai precisar, inevitavelmente, fazer investimentos. E aí eu fiquei pensando que eu estava dando consultoria para uma pessoa e ela estava justamente começando a carreira dela no audiovisual e ela tinha muitas dúvidas por onde começar, por onde não começar, que tipo de equipamento comprar. E aí eu pensei, vou fazer um vídeo falando sobre isso. Vou fazer um vídeo aqui no canal falando sobre isso, porque a gente está precisando falar sobre esse tema. E é o seguinte, primeiro equipamento que eu queria falar, que eu acho que é a porta de entrada para quem está começando no audiovisual e começando a produzir conteúdo, é um computador. Andrei, por que um computador? Você pode usar um celular para editar, mas você vai precisar de uma peça, de uma máquina para edição. Normalmente eu vou recomendar computadores porque eles são mais parrudos, vão aguentar mais arquivos, você vai conseguir produzir uma praticidade maior. E assim, gente, o computador é a porta de entrada para quem está iniciando no audiovisual, na minha visão. Por quê? Porque você pode pegar trabalhos de edição com freelancers, ou se pintar uma gravação, pegar uma câmera, uma luz emprestada de alguém, mas o computador é o que vai fazer com que você trabalhe depois da gravação com mais facilidade, com menos dor de cabeça também, né? Então assim, eu acho que o computador, o primeiro item é essencial. E André, o que é que tem mais de essencial no computador que você acha? Placa de vídeo, depois processamento, depois memória. Eu acho que é mais ou menos nessa ordem, assim, apesar que se você puder investir, bote tudo no talo, tudo no máximo possível, que aí você vai conseguir trabalhar com paz, tranquilidade, velocidade, enfim. Segundo item aí que eu queria falar com vocês, não é a câmera, é a luz. André, que tipo de luz eu começo? Se você estiver começando e precisar de uma luz, eu não vou falar, compre um softbox gigante, desses que você vai ter uma tocha lá da Amazon, não. Você vai começar, o que eu acho que é uma estratégia boa, é começar com equipamentos bons. Porém, equipamentos que sejam versáteis. Por exemplo, você pode começar com isso aqui, ó. Você pode começar com isso aqui, ó. Um bastão de luz que você pode usar como luz principal no começo. Depois você compra outra luz, uma tocha, uma softbox e pega essa luz aqui e bota para ficar, sei lá, de back ou de luz secundária. E aí você vai trabalhando essa luz, jogando lá para trás, mas ela vai entrar sempre no seu setup. Esses bastões de LED vão entrar sempre no seu setup. Então assim, você começa com a luz, depois vai melhorando, mas eu acho que apagar aqui para vocês verem, né? Me perdi completamente de onde eu tava porque começou a chover. Mas eu acho que a gente tava falando de luzes, que eu falei aquele papo de pega a luz, compra uma luz menor, um bastãozinho de LED, depois esse bastão de LED você compra outra tocha como luz principal, joga o bastão de LED como luz secundária, depois compra uma luz secundária, joga o bastão de LED como luz terciária, e aí vai, né? E aí é o seguinte, pessoal. Primeiro ponto, computador. Segundo ponto, luz. Terceiro ponto, microfone. Lapela. Por que lapela? Porque você vai usar em 95% das gravações e você vai usar lapela. Então, hoje em dia tem muita lapela que é sem fio, gente. E esses lapelas sem fio, wireless, né? Eles garantem uma praticidade muito grande, uma mobilidade muito grande, porque alguns funcionam com celulares, com câmeras. E aí você consegue ter uma diversidade de uso bem bacana para esses microfones. Então, microfone lapela sem fio é uma coisa assim que entrou no mercado, use, porque vai fazer diferença. Quarto ponto, e aí no quarto nós temos câmera. Isso mesmo, André, por que você colocou câmera tão lá atrás? Porque assim, hoje em dia, se você vai querer gravar conteúdo, você pode começar com o celular.
Você pode comprar filtros, lentes, acessórios, power bank, enfim, um inúmero de acessórios que fazem você gravar com o celular. E estamos num mundo moderno, e nesse mundo moderno que nós estamos, vários celulares, mesmo não sendo top de linha, garantem uma qualidade legal. Lembrando que tem 2 fatores aí para você gosta de trabalhar com o celular, né? De editar com o celular, gravar com o celular. Fica de olho qual é o arquivo que você está produzindo. Hoje em dia, os celulares mais potentes, você consegue até gravar em ProRes, até alguns eu já ouvi falar, mas porque eu não sou muito especialista em celular. Você consegue gravar em RAW, usando o SSD nele. Então, assim, você tem todo... Em Silog eu tenho certeza que você consegue. Para você que não é inteirado desses assuntos, são os formatos de arquivo que você consegue colocar informação no arquivo. Então, esses arquivos de gravação são mais pesados e essas precisam de mais processamento. Não. Então, as câmeras conseguem produzir, mas nem todos os celulares conseguem produzir esse arquivo já bem, muita informação, bem maleável, flexível para edição, para você fazer color grade ou coisas do tipo na sua edição. Mas você ter câmera vai ser um processo que fica lá em quarto, na minha visão. E Andrei, qual câmera você indicaria hoje em dia para quem está começando, quer entrar? Sony ZV-E10. Tem vários problemas essa câmera, mas também tem vários pontos positivos. Um ponto positivo é que ela tem um belo autofoco, é uma qualidade de imagem boa, gera um arquivo log legal para você editar, pequena, compacta, fácil de transportar. Então você vai ter uma flexibilidade de trabalhos, de formatos de conteúdo a se produzir muito legais com essa câmera, né? Eu não tenho Sony ZV-E10, né? Mas tenho vários amigos que têm e eles conseguem fazer de tudo, né? Talvez eu compre um esse ano, inclusive. Opa! Desculpa interromper esse vídeo aí rapidinho, mas eu queria dar um recado pra você, que é o seguinte: a gente oferece alguns serviços aqui no canal do Colabs, cursos, mentorias, enfim. E o serviço que eu queria falar com você é a consultoria personalizada. A gente oferece isso aqui para você que quer montar seu estúdio de podcast, seu cenário de videoaula, seu setup de gravação, seu cenário de gravação. Eu posso ajudar você a fazer isso com maestria, com os equipamentos que você tem e que seu bolso pode pagar. Então é o seguinte, você entra em contato comigo, os contatos estão aqui na descrição, a gente marca uma hora em algum software de videoconferência, eu vou tirar todas as suas dúvidas, as dúvidas que eu não consegui responder de imediato, vou pesquisar e vou gravar algum vídeo, vou gravar alguma coisa para tirar essa dúvida para você, e aí você vai conseguir fazer o que você tem que fazer no audiovisual, certo? Vai lá, os contatos estão aqui na descrição. E aí o próximo item é algo bem simples, bem singelo, mas às vezes a gente esquece de valorizar essas coisas, são tripés. E por que eu tô falando isso? Porque muita gente comete o seguinte erro. Vai lá, compra uma câmera de 10 mil conto, uma lente de 2 mil conto, 3 mil conto e bota no tripé de 100 reais. Faz nem sentido essa lógica, se parar pra pensar. Você botar um equipamento ultra caro no tripé que é ultra barato. Vai dar problema em algum momento, né? Tudo bem que tripés não precisam ser ultra caros, mas compra um tripé um pouco mais carinho, porque se você comprar um tripé bom, ele vai durar muito tempo. Eu comecei a usar, por exemplo, tripé de fibra de carbono. Para mim é um antes e depois. É leve, é resistente, é durável. Isso para mim tá sendo um caminho sem volta. Eu não sei se em algum momento eu tiver que usar outro tripé se eu vou conseguir me adequar. Mas assim, o ponto é que tem vários tripés de alumínio que também são legais, né? Aqui no canal a gente já fez review de vários tripés. Dá uma olhada aí, eu vou deixar os cards aqui ou o link lá no final do vídeo. E aí você já pode dar uma estudada melhor como é que um tripé pode fazer diferença no seu trabalho. Mas é o item essencial. Outro item que você deve ficar muito atento, e esse é o mais baratinho, e eu me esqueço às vezes, e não consigo fazer coisas às vezes besteirinha, porque esqueci um cabo, um adaptador ou uma fita. Esses tipos de item você tem que ter aos montes, não vou dizer em excesso, mas assim, o máximo que você pode ter de adaptador, de cabo USB, adaptador de tomada, extensão, tenha, porque às vezes você vai gravar no lugar, falta aí uma extensãozinha para ligar uma luz, às vezes falta um cabo USB para carregar no power bank ali um equipamento, para carregar uma bateria ou para carregar um bastão de LED, enfim. Esses itens fazem diferença você ter. Hoje em dia tem muito cabo USB sendo vendido, muito adaptador, então assim, em qualquer cidade vende, e eu digo que muita gente às vezes não presta atenção nesses detalhes, eu às vezes também já eu às vezes já não prestei muita atenção nisso, e por causa disso já deixei de fazer um trabalho de forma mais completa. E você vê uma besteirinha, né? Cabo, adaptador, tomada, fita, né? Pra você marcar a posição, prender alguma coisa
em algum lugar, enfim. Não se faz um bom vídeo sem uma bela fita crepe. Próximo item é o seguinte, você já está começando a evoluir aí, e aí você vai sentir a necessidade de não usar muitas tomadas. Então você vai ter que investir em power banks, em bateria NP, ou se você tiver com um pouco mais de grana, baterias V-mount. Meu sonho é ter uma dessas baterias V-mount ainda um dia, porque elas são mais parrudas, né? Mas assim, atenção, na hora de comprar um power bank, uma bateria, ficar de olho no seguinte parâmetro, né? Na seguinte variável, que são os miliamperes. Quanto mais desse negócio tiver, mais carga sua bateria vai ter, vai acumular, e quanto mais carga ela tiver, mais durável ela vai ser. Também ficar de olho se a sua bateria NP, ou a bateria NP acho que não vai ter isso, mas se o seu power bank tem o Quick Charge. O que é isso? É uma espécie de carregamento rápido, é uma espécie de inteligência ali dentro do seu power bank, que ele vai soltar voltagens diferentes, específicas para o equipamento que está requisitando aquela voltagem. Então, por exemplo, aqui na Blackmagic eu não uso bateria NP e nem uso bateria V-mount. Eu uso um power bank da Bezeus, e esse power bank tem 30.000 mAh, dura mais ou menos umas 3, 4 horas tranquilo na Blackmagic gravando. A Blackmagic ela pede uma voltagem de 12 volts. Às vezes tem muita bateria NP que são 7 volts. E aí quando você bota na Blackmagic ele acaba não dando carga suficiente e a câmera desliga no meio da gravação. Na bateria NP, quando ele tem esse Quick Charge, ele consegue variar essa voltagem. Ele pode ir 6 até 16 volts, dependendo do equipamento que eu estou colocando. Tem gente que usa para carregar até notebook, para vocês terem uma noção. Então, essa parte de power bank evoluiu muito, e é algo que, se você colocar no seu setup, vai ser a garantia que você não vai parar de gravar. Por exemplo, quem grava só com o celular tem que ter, porque às vezes você vai faltar a bateria do seu celular, principalmente se você quiser gravar com arquivo ProRes, RAW, S-Log, que são arquivos pesados, vão pedir mais processamento, consequentemente vão gastar mais bateria. E aí você tem que ter um power bank desses para fazer esse serviço aí de carga extra, né? O próximo ponto são luzes de cenário. A partir do momento que você já comprou suas luzes lá antes, né? Você lembra que eu falei? Compra o bastão de LED. Já repeti a ladainha. Pega esse bastão de LED, depois usa ele como luz secundária quando comprar uma luz principal. Depois usa como luz de fundo quando você tiver a luz secundária. Você vai precisar, para dar um tchan no seu cenário, ter algumas luzes de composição. Às vezes você coloca lá no fundo só uma luzinha só para dar um tchan. Então essas luzes, bastões de LEDs, aqueles painéis de LED desse tamanhozinho também, né, que são menores, ajudam pra caramba nisso, porque deixa o cenário assim do cliente. Por exemplo, você vai gravar no consultório, vai gravar na sala de reunião dele, vai deixar o cenário diferente do que normalmente ele é, e a pessoa vai olhar assim, caramba, esse cara é profissional mesmo, porque ele não só botou a câmera aqui e saiu gravando, ele mudou o ambiente, ele pensou em dar um tchan diferente no meu ambiente para que eu pareça também com um tchan a mais. Então isso aí faz diferença, pensar em luzes de background. Não sei se o termo na sua cidade são luzes de background, tem gente que chama de outras palavras, mas assim, luz de composição, sei lá, enfim. Mas na minha cidade a gente chama luz de background e vamos usar esse termo. O próximo, ele talvez seja um pouco mais caro também, que aqui a gente já tá subindo o nível, tá reparando? Já tem luz, já tem câmera, já tem microfone. Invista em um gimbal. Andrei, no que é que o gimbal vai fazer diferença? Seguinte, você vai conseguir fazer takes em movimento, andando tal, com a câmera levitando, né, flutuando, né, no cenário. Então você consegue ter mais uma ferramenta criativa que vai lhe dar possibilidade de fazer takes diferentes. Mas também não é só isso. Eu uso muito gimbal para fazer takes de produtos com movimento. E aí dá todo um tchan diferente. Às vezes tem alguns gimbals mais profissionais, por exemplo, que ele tem um motor de foco, que você consegue dar o foco, tirar o foco, brincar com isso, enquanto faz o movimento do gimbal. Não, isso é muito legal, dá todo um negócio, todo um tchan diferente, uma dinâmica diferente no vídeo, uma fluidez diferente. Você consegue não só gravar a pessoa parada, você também grava uns takezinhos andando. Você que faz evento, o gimbal vai ser mais essencial ainda, porque ele vai realmente fazer uma grande diferença. Eu mesmo já, quando eu gravo o conteúdo de palestra, por exemplo, eu uso uma câmera parada, ou 2 câmeras paradas no auditório, e um gimbal, que ele fica lá, às vezes eu gravo de um lado, eu gravo de outro, e isso dá a sensação de que tem mais câmeras no ambiente, porque eu gravo vários takes com gimbal, e aí vou usando na edição
dar palestra ou um conteúdo similar. Isso para mim fez total diferença. Eu dificilmente vou fazer uma cobertura de evento. Eu não faço muito cobertura de evento, né? Mas assim, trabalho muito com conteúdo. Mas eu não faria sem um gimbal. Para mim faz total diferença. Ah, André, que tipo de gimbal pegar? Olha, não vá pelos muito baratinhos, tipo, a Feutech teve uma polêmica com gimbals aí. Essa marca aí teve uma polêmica com gimbals, né? O Scorp C da Feutech, né? Que tava quebrando e tal, né? Porque era uma marca muito, muito barata. E muita gente falando, olha, eles trouxeram esses gimbals para desovarem aqui. Desculpa, Feutech, se um dia eu teria patrocínio de vocês, mas vocês lançaram um produto aqui que veio com problemas de fábrica. Eu mesmo tive problema com o Scorp C Pro, o Scorp Pro, que eu comprei, e ele veio com um problema crônico de não ligar com cabo USB e tal, e foi toda uma novela para consertar esse negócio. Teve que levar para São Paulo para voltar. Enfim, mais gasto extra e tira aquele um pouco aquele, né? Aquele gosto que a gente tem por uma marca quando ela é boa com a gente. Mas assim, pessoal, veja um gimbal que é de acordo com o peso da câmera que você tem. Se sua câmera for leve, você vai provavelmente gastar menos com o gimbal. Se sua câmera for pesada, você vai gastar um pouco mais. Mas se sua câmera for pesada é porque você já é uma pessoa muito pro. Então, você vai ter como pagar esses negócios aí, né? Eu acho. O próximo, eu pensei em colocar ele antes do gimbal. Mas eu coloquei depois. Mas talvez ele seja antes. Que é uma gravadora barra interface. Por que uma gravadora barra interface é tão, tão, tão útil para quem faz conteúdo? Primeiro porque você vai poder gravar áudio separado da câmera. Então, isso pode lhe dar mais possibilidades de produção de conteúdo. Segundo, porque vários gravadores têm mais de uma entrada de microfone, aceitam entrada XLR, P10. Isso vai fazer com que você possa colocar microfones mais parrudos. Por exemplo, aqui mesmo eu sempre levo um Zoom H6. Tudo bem, eu sei que é um gravador antigo, mais ou menos de 2012, 2013. Então ele já tem muito tempo de mercado, ele está um pouco assim, não é tão comum você encontrar. Mas a Tascam tem bons modelos, a própria Zoom também tem bons modelos com mais de uma entrada P2 XLR. Muitos desses gravam em 32 bit flow. Vai dar um arquivo diferente no seu áudio que você na hora de editar, vai ter como fazer isso com maestria. Né? Por exemplo, 32 bit flow você pode estourar o áudio, que na edição você conserta porque o arquivo é tão pesado que ele vai ter tantos dados que você vai conseguir resgatar o áudio mesmo com um ganho menor, né? Então assim, investir em gravador e interface de áudio faz diferença porque você também abre um leque de produções de conteúdo que você pode fazer. Se você tem só uma câmera, provavelmente você vai ter pouca possibilidade de fazer um podcast com esse de mesa aqui que a gente está usando. Mas se você tiver um gravador e uma câmera dessa, você já consegue fazer um podcast. Dá pra fazer podcast com uma câmera? Dá. Bota duas pessoas sentadas e aí bota elas conversando, cada um com um microfonezinho desse, faz um conteúdo massa com o gravador. Então assim, ter um gravador barra interface pra mim faz total diferença. É um equipamento essencial. 13º, 12º, não sei em que ordem a gente tá aí, 14º, não sei. É um tripé de luz normalmente, mas você pode usar em câmera e tal, mas normalmente você usa em luzes. É um tripé C-Stand. Putz, Andrei, esse tripé eu demorei muito tempo pra ter, mas uma vez que você tem, ele é grande, ele é pesado, pra transportar é horrível, é complicado botar ele dentro de um carro, né? Cara, se você vai, é filmmaker que anda de Uber, putz, tem que botar ele num porta-mala, é um sofrimento, mas uma vez que você usa ele, é o tripé que dura pra sempre, é seguro, né? Você vai poder botar qualquer coisa nele, ele vai aguentar, sei lá, 20, 30 quilos lá. Se pendurar uma criança no tripé, ele vai ficar lá de boas. Então, assim, ele faz total diferença para você conseguir colocar a luz na posição que você quer sem o tripé ficar bambo. Outra função dele também, normalmente eles são altos, né? Acho que o menor vai ter 2,60 m de altura. É que você consegue colocar a câmera em alturas que outros tripés de filmagem não conseguem, e aí pegar takes diferentes. Sabe aqueles takes de cima para baixo que a gente vê no Instagram, aqueles take maluco? Com o tripé se estende, você consegue fazer com mais facilidade esse tipo de take. Então assim, ele é muito legal, né? E tá barateando, a cada ano que passa, esse é um item que realmente tá barateando. Os chineses estão aí com tudo, fazendo o mundo desse negócio, botando a escala lá em cima, e aí, mano, não tem jeito, o preço diminui, e a gente tem que absorver esses produtos aí e usar. Vai fazer diferença no seu trabalho. Tripé se estende.
penúltimo item aí da nossa lista, que é o seguinte. Esse eu tô relutando em ter, tá na hora de ter, já tem cliente cobrando, que é um teleprompter. Andrei, por que você não gosta de teleprompter? Sim, eu não gosto de teleprompter. Eu acho que muitas vezes as pessoas que gravam teleprompter parece que elas estão lendo o rebate do Wikipedia. Parece que elas estão lendo lá o texto do Wikipedia. E parece que elas não querem produzir conteúdo, elas não querem conversar com as pessoas, elas não querem trocar uma energia, elas só querem cuspir palavras na tela e pronto. Eu entendo para alguns usos. De repente, você tem uma profissão e tem que fazer um vídeo comercial que tem que falar aquelas palavras certinhas, aí o teleprompter vai fazer diferença. Só que assim, a partir do momento que eu sou profissional, eu não tenho que pensar só nos meus gostos. Eu tenho que pensar em formatos de conteúdo e nas possibilidades desses conteúdos. E aí o teleprompter, ele soma, ele dá mais uma possibilidade, porque é uma ferramenta prática para alguns tipos de vídeos específicos que alguns dos seus clientes vão precisar fazer, né? E não é uma ferramenta cara, assim, né? Tem teleprompter aí de 200, 300 reais e tem teleprompter de 1.000 conto, mas o mais caro dos mais caros vai ser 2.000 reais. E normalmente você não vai comprar. Você vai comprar ali os de 200, 300, 400, né? E vai conseguir fazer seu conteúdo de boas com ele. Então, assim, é uma ferramenta que vai somar, é uma ferramenta que vai fazer diferença, é uma ferramenta que você precisa comprar. E por último, que não é um equipamento, mas é uma coisa que eu estava filosofando esses últimos dias e pensando, caramba, como isso me fez diferença, é ter alguém para trabalhar junto com você. Uma vez que você começa a ter isso, você não quer voltar atrás. Você começa a aprender que qualidade no audiovisual envolve pessoas. Envolve você compor com mais de uma pessoa. Não dá para ser o rei do vídeo sozinho. Não dá. Você até pode fazer bons trabalhos, pode fazer várias coisas e tal, mas trabalhar com pessoas ao seu redor e saber dialogar com elas, né, faz muita diferença com a qualidade final. Fora que você vai desmontar, montar seus equipamentos com mais velocidade. E a partir do momento que você já está no nível profissional alto, você vai ter muitos equipamentos, vai usar muito deles em qualquer gravação, porque eles vão fazer diferença. Cada um vai somar 1% ali na qualidade estética, visual, que vai fazer com que o seu cliente olhe assim, pô, esse cara aí é diferenciado, essa pessoa é diferenciada, ela entrega um negócio que faz diferença. Sozinho é muito mais complicado. Quando você tem alguém para trabalhar com você, faz total diferença. Comecei a fazer isso de um ano para cá, não abro mão e pra mim fez total diferença. Então é isso, pessoal, né? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Lembrando que os contatos da consultoria estão aqui na descrição. Se vocês precisarem, a gente vai conversar sobre isso, né? Primeira vez que eu gravo nesse formato aqui, até peguei a cidade de fundo pra gente criar um clima de conversa mais urbano. E aí, pra você não ficar sozinho também aqui, eu vou deixar você com outro vídeo. Vou pensar que vídeo eu deixo com você aqui. Ó, legal. Vou deixar com você com o seguinte: um vídeo de recomendações e dicas para quem quer montar seu podcast, né? Acho que são 12 dicas, algo do tipo. Vou deixar aqui, ó, do lado para vocês olharem, né? Clica aí, vai lá e compartilha.